Bom dia, senhora presidente. Bom dia, colegas senadores. Eu aqui gostaria de ratificar minha manifestação já feita em plenário em apoio à instauração dessa CPI, não apenas por ser conhecedora do nosso Poder Judiciário, mas por entender que os pedidos são tecnicamente perfeitos. Os fatos arrolados pelo senador, autor da proposição, são muito diferentes do que se entender que isso esteja, de uma forma ou de outra, interferindo no entendimento jurídico de qualquer magistrado. Só quem julga é que sabe. Quando você profere uma decisão escondendo interesses pessoais, ou quando você profere uma decisão coerente com todas as outras decisões que você dá no mesmo sentido e, neste caso, então, apenas expressando o seu ponto de vista, a sua interpretação judicial. Eu gostaria, porque eu sempre sou muito breve nas minhas falas, senhora presidente, apenas de fazer a seguinte pontuação. Veja bem, o artigo 48, da nossa Constituição Federal diz o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, Senado e Câmara, com sanção do Presidente da República, não exigida nessa data para especificados no artigo 49, o artigo 49 é competência exclusiva do Congresso Nacional, senhora presidente. Inciso 10, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer das suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Ora, se nós podemos controlar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, por que não podemos fazer a mesma coisa com os atos do Poder Judiciário quando há expressa disposição a esse respeito? Então, o Executivo é o único poder, fora o Legislativo, que é fiscalizável. Nós temos um poder intangível, o Poder Judiciário é inatingível. Não se pode admitir uma situação dessas. Nós temos aqui, senhora presidente, um outro dispositivo que eu gostaria de citar também, que é o artigo 52, inciso 2, óbvio que já foi citado aqui exaustivamente, inclusive pelo autor do pedido de instauração de CPI, que diz expressamente que compete privativamente ao Senado, apenas a nós senadores, processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público e o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Ou seja, quem pode o mais, pode também o menos, né? Apenas para finalizar a minha pontuação aqui, no artigo 58 da mesma Constituição Federal, parágrafo 3º, temos que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos regimentos das casas, serão criados pela Câmara, pelo Senado e etc. Então, nós temos na CPI, inclusive, poderes próprios das autoridades judiciais. Nada mais justo, reto e coerente que se instaure esta comissão parlamentar de inquérito. E vou dizer mais aqui para vocês. Hoje, senador Cajuru, senador senador Espiridião Amin, lá na minha cidade, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, eu estou sob julgamento em uma AIGE, aonde sou acusada de irregularidades eleitorais. Estou sendo julgada hoje tranquilamente, porque o Estado tem todo o direito de me investigar e de me julgar. Se eu não concordar com o resultado, eu recorro. Mas eu não posso me ingerir contra o direito que o Estado tem de me investigar e de me julgar. Se eu não posso, não serão os intocáveis que o poderão. Então, eu deixo apenas esse registro, senhores, no sentido de que nós mantenhamos a dignidade do Senado, que nós não nos acovardemos e que nós, efetivamente, sem nenhuma paixão, sem nenhuma caça às bruxas, sem nenhum pré-julgamento, mas que nós possamos, pelo menos, investigar o que está por trás de tantas denúncias que cotidianamente vêm à mídia
e venha ao povo brasileiro. Nós não estamos aqui para jogar para o povo, não. Nós estamos aqui para jogar para a mídia. Nós estamos aqui para fazer o que é certo. Nós não podemos nos frustrar dessa nossa obrigação. Muito obrigada. Obrigada, Giza Selma. Nós é que agradecemos a senadora. Com a palavra, o senador Fabiano Contarato. Obrigado, presidente Simone Tebet. Em função da importância, decidi que minhas 30 redes sociais, com mais de 57 milhões de acessos mensais, transmitissem este momento importante para o país. E aqui deixo claro que não vou emitir juízo de valor, não vou interpretar o motivo pelo qual cada um aqui se manifestar. Respeitarei o voto e a decisão de cada colega, porque para discordar eu jamais desqualificarei qualquer companheiro e companheira e amigo ou amiga desse Senado. Faço uma lembrança, porque os tenho como heróis da resistência, já que ninguém chegou até mim e pediu para que retirasse a assinatura. Eu fui o primeiro a assinar quando o senador Alessandro aqui levou a mim, e até tiramos uma foto. Então ninguém veio pedir para que eu retirasse a assinatura. Mas eu falei publicamente, talvez até os colegas queriam que eu não falasse, mas é meu jeito jornalístico. Então são heróis da resistência deste país, senadores como a juíza Selma Arruda, senadora Soraya, senador Teomário Mota, porque se esses três aceitassem retirar suas assinaturas, eram 29, ficariam 26, nós não estaríamos aqui hoje. Ou seja, a CPI da toga cairia ali mesmo, com a retirada de 3 assinaturas, que foi a tentativa desta casa. Então, parabéns a esses 3 colegas e outros que devem ter sido procurados, mas como não disseram a mim, eu não usei. O Senado, essa casa é o Senado. Tentou tirar a assinatura? Tentou, e se Vossa Excelência a mim achar que eu minto, porque para mim quem mente também rouba, pergunte aos 3 que eu citei os nomes, se é verdade ou mentira minha. Bom, hoje, ao contrário de outras 14 vezes que subi à tribuna, eu não vou usar argumento próprio para defender a instalação pelo Senado da CPI da toga. E eu não falo, presidente, CPI lava toga, porque lava já é julgamento. Eu prefiro então usar CPI da toga. Investigar os tribunais superiores, e vou tomar aqui, diferente do senador Alessandro, vou tomar na íntegra, emprestadas as palavras de um mestre em direito e doutor com louvor. Sem antes deixar já antecipado que conclamo, propago e amo aprovar a instalação desta CPI. E a única pessoa deste mundo que eu nunca a desobedeci, merendeira de grupo escolar, Dona Zezé, fosse viva e descesse na terra e pedisse para que eu votasse contra a instalação da CPI da toga, eu ia dizer: mamãe, por enquanto rompo com a senhora. Daqui a alguns dias voltaremos a falar e pela primeira vez vou desobedecê-la. As palavras, a tática de alguns ministros, a minoria, é sempre a mesma. Quando não cumprem e politizam os prazos processuais e ferem o regimento do próprio Supremo, quando sentem medo com o avançar que é visto em todo o país, das investigações por parte da mídia, das redes sociais, do Ministério Público e da Receita Federal, quando veem vídeos e fotos que expressam ligações perigosas com réus ou interessados em seus votos, usam sempre a mesma tática. Tentam transformar a crítica, a desaprovação social e jurídica de seu comportamento individual em ameaça ao Supremo. Não é assim.
tentam confundir o joio com o trigo, o ministro com a instituição. Ministro não é Supremo. Comportamento de ministro não é comportamento do Supremo. Essa tática é o desdobrar da patologia de que existem 11 Supremos. É o avanço do Supremo monocrático, do Supremo das liminares, da ministrocracia. Ignora o plenário. Hoje, o perigo do ativismo judicial não é o de suas decisões, mas o do comportamento de alguns ministros. O CNJ, com Nelson Jobim e Ellen Grace, acabou com o nepotismo na magistratura. Agora cria-se outro, o nepotismo processual. O STF usa de recursos financeiros e do trabalho do ministro Alexandre de Moraes e de colegas para abrir inquéritos, para apurar denúncias contra parentes dos ministros. Parente de ministro não é parente do Supremo. E se Moraes, o ministro, constatar que algumas denúncias procedem, pergunto, ele atuaria contra o parente? Ministro contra ministro? Pergunto. Sem essa hipótese, não há imparcialidade do devido processo legal. E se for em segredo de justiça, agrava a insegurança jurídica e a instabilidade econômica, evitando o depender do jovem ministro. Aliás, qualquer ministro indicado pela presidência da República deveria se comprometer com a permanente divulgação de seus rendimentos, bens, sociedades e atividades, e de seus parentes até o 2º grau. Isso sim defende o Supremo. Ao se conceder este alto poder, o ministro Dias Toffoli surpreendeu o Brasil, pois se tivesse comunicado antes aos colegas, dificilmente o faria. Sinalizou com razão o ministro Marco Aurélio Mello. Vejam o constrangimento de muitos dos ministros. Toffoli anunciou seu alto poder em sessão de julgamento. Buscava a audiência da TV? Das redes sociais? Deveria, na verdade, ter sido em sessão administrativa. Não estava na pauta. Fez logo, entre aspas, um carinho preventivo, fecha aspas, dizendo que seu ato não tinha a ver com liberdade de imprensa e comunicação. Tem sim, ministro, são incompatíveis. A democracia precisa do Supremo. Não se fecha o Supremo com um sargento. Infâmias, injúrias e difamações precisam ser apuradas e punidas, mas existe regra para tanto. Vejam a situação do ministro Edson Fachin, relator de ação da Rede Sustentabilidade contra este alto poder. O regimento do Supremo concede ao presidente o direito de defendê-lo contra infrações à lei penal ocorrida na sede ou dependência do tribunal. É um poder de polícia com limite físico ocorrida na sede ou dependência. Na resposta a Fachin, Dias Toffoli, com certeza, equivocou-se. Interpretou sede e dependência, que é uma limitação ao alto poder absoluto, com jurisdição, que é uma ilimitação. Ou seja, a sede do Supremo seria, para concluir, o Brasil. O Brasil seria uma dependência do Supremo. Defender o Supremo é defendê-lo da tática de transformar a crítica ao comportamento individual do ministro em ameaça ao Supremo. Defender o Supremo é seguir Ulisses Guimarães. Aspas. Primeiro cumpre-se sua decisão, depois discorda-se, se for o caso. Fecha aspas. O autor do artigo que acabo de ler
é Joaquim Falcão, advogado, escritor e professor titular da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito pela Universidade Harvard e doutor em Educação pela Universidade de Genebra. Ele já integrou, presidente Simone, o Conselho Nacional de Justiça. Concluo. Conclamo, propago e amo votar pela instalação da CPI da toga e não uso a palavra lava. E assim faço em homenagem à pátria amada em sua maioria absoluta e pela honra histórica de seu pai, senador Rames Tebet. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, senador Cajuru. Pela ordem de inscrição com a palavra, senador Esperidião Amin.